tema da nossa aula de hoje é transição respiratória e taquipneia transitória do recém-nascido. Meu nome é Renata, eu sou médica, pediatra, neonatologista e sou professora aqui do Departamento de Medicina da UFSCar. A principal morbidade respiratória neonatal, que é a taquipneia transitória do recém-nascido, tá? Vou começar também pela fisiopatologia dela, né? Para a gente entender o que é ela. E a partir daí, como que a gente vai cuidar desse bebê que tem essa morbidade respiratória, tá certo? Então vamos lá. Então, a taquipneia transitória do recém-nascido é a causa mais comum de desconforto respiratório neonatal. É uma das principais causas de internação em UTI neonatal. Bom, alguns relatos, então, sugerem que ela afeta aproximadamente 7 a 10% dos recém-nascidos, variando de acordo com a idade gestacional e o tipo de parto. Então, a incidência ela vai ser inversamente proporcional à idade gestacional. Por exemplo, então, cerca de 10% dos recém-nascidos entre 33 e 34 semanas vão ter, e cerca de 5% entre 35 e 36 semanas, e menos de 1% naqueles bebês nascidos a termo, tá? Com mais de 37 semanas. Mas isso vai variar também na cesárea, né? Lembrar que a cesárea, essencialmente a cesárea eletiva, ela continua sendo o principal fator de risco para a taquipneia transitória. Tudo bem? Por conta de todas aquelas ausências de alterações hormonais e fisiológicas que a gente conversou na aula anterior, tá bom? Então, a taquipneia transitória do recém-nascido leva a um quadro respiratório com início nas primeiras 2 horas de vida. É autolimitado, geralmente, né? E está associado ao atraso da eliminação do líquido pulmonar fetal. Bom, então, a fisiopatologia da taquipneia transitória do recém-nascido está focado na fase 2 de Hooper. Então, ele tem uma fase 2 prolongada, uma incapacidade de completar essa transição da fase 2 no tempo esperado. Então, esse líquido que saiu dos alvéolos na fase 1, né, ele volta, né? Então, ele foi para o interstício, né? Mas tem uma diminuição da pressão e aí ele volta para dentro do alvéolo, né? Resultando nesse atraso da fase 2. Um dos principais mecanismos, né, e o que mais justifica a taquipneia transitória e o atraso da fase 2 é uma ativação insuficiente ou tardia dos canais de sódio, o que vai levar a um atraso na reabsorção do líquido pulmonar, levando a um edema intersticial. Então, quando o interstício está edemaciado, ele vai exercer uma pressão nas estruturas que estão ao seu redor, podendo comprimir os bronquíolos, né? O que vai aumentar a resistência das vias aéreas periféricas. E essa resistência das vias aéreas periféricas é o que vai levar à hiperinsuflação, que é um sinal radiológico característico da taquipneia transitória do recém-nascido. Além disso, esse edema intersticial ele pode levar também à redução da complacência pulmonar. Então, esse parênquima mais encharcado, ele é o mais rígido também. Então, ele vai exigir um trabalho muscular maior para gerar o mesmo volume corrente. E a taquipneia é uma resposta compensatória a isso. E também vai comprometer a difusão do oxigênio, né, levando à hipoxemia. Vai aumentar a distância alvéolo capilar, né, e, consequentemente, prejudicando a troca gasosa. Beleza. Bom, os principais fatores de risco, né, acho que todo mundo já sabe, o principal é o parto cesárea eletivo, então essa ausência de trabalho de parto, ausência de contração uterina, ausência desse estresse fisiológico do parto, né? Nesse caso, a gente não vê o pico de catecolamina, de adrenalina, que é o maior ativador dos canais de sódio.
Então, o epitélio alveolar, ela chega ao nascimento ainda em modo secretor, né? E não absorvendo sódio. Então, com essa inversão recém-iniciada ou incompleta, tá? Outros fatores de risco são obesidade materna, diabetes materna, né? Porque o hiperinsulinismo fetal, ele atrapalha a maturação pulmonar. Então, os níveis elevados de insulina fetal, ele antagoniza a ação da catecolamina sobre os canais de sódio. E a insulina também, ela reduz a expressão e a atividade do canal, comprometendo, então, a capacidade de reversão desse transporte iônico e a reabsorção do líquido pulmonar. Por isso que o filho de mãe diabética, ele tem risco aumentado de taquipneia transitória e de SDR, mesmo nascendo a termo. A asma materna também pode predispor a taquipneia transitória, principalmente, tem várias teorias, né, em relação à asma, mas principalmente pela dessensibilização dos receptores beta-2 adrenérgicos fetais, no caso de mães com uso crônico de salbutamol, o que vai reduzir, então, a resposta aos canais de sódio e potássio no momento do pico da catecolamina. O sexo masculino, né, é fator de risco para a taquipneia transitória do recém-nascido, pois os hormônios androgênicos, eles modulam negativamente a expressão dos canais de sódio pulmonar. Então, o menino, ele vai ter uma imaturidade dos canais de sódio. Bom, os prematuros, né, por conta dessa imaturidade global, né, tanto dessa transição respiratória quanto dos canais de sódio e potássio, a macrosomia e o GIG está relacionado ao hiperinsulinismo que eu te falei, né? E a sedação materna excessiva pode estar associado à redução do pico de catecolamina, tá bom? Bom, e qual que é a clínica da taquipneia transitória do recém-nascido? Então, é uma taquipneia, né, geralmente importante, maior que 60, 80. Um desconforto respiratório não tão importante, de leve a moderado, pode ter gemência associada. O ruído respiratório é claro ou diminuído ligeiramente, pode ter uma cianose não muito importante, pode ter uma taquicardia como consequência, não tem sinais de sepse, instabilidade térmica, letargia, má perfusão tecidual. Geralmente começa nas primeiras 2 a 6 horas de vida, tem um pico entre 12 e 24 horas de vida e resolve espontaneamente entre 24 e 72 horas de vida.